Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Sou o pastor Rodrigo Barreto, tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Quero orar por você neste momento tão especial. E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu tenho uma mensagem, uma palavra aqui que vem de Deus. Está escrita lá no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2. Mas desde já, quero pedir para você, se ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito. Deixe o seu joinha e assim você vai estar nos acompanhando diariamente, como também outras pessoas irão estar recebendo as nossas orações diárias aqui no YouTube. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, na sua carta aqui aos Efésios, ele mostra de onde Deus, pela sua misericórdia, o seu amor, em enviar o seu Filho Jesus Cristo, nos resgatou, quem nós éramos e o que nós somos em Jesus Cristo. É isso que o ser humano tem que compreender. Quem ele é sem Jesus e em Jesus Cristo, quem ele se torna-se. Isso mesmo. E olha o que a palavra aqui diz. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O título diz, a salvação pela graça. No versículo 1, ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O homem, meus irmãos, na condição de pecador, ele só tem vida em Jesus Cristo. O pecado, meus irmãos, gera morte. E se alguém, meus irmãos, diz, pastor, mas eu sou um pecador, o que eu preciso fazer? É preciso que você esteja em Jesus Cristo, entregue a sua vida para Jesus, que haja arrependimento, e aí, meus irmãos, você será vivificado. O ser humano, meus irmãos, que ainda não entendeu, não se rendeu-se para Jesus Cristo, ele está morto. Isso mesmo. Alguém diz, mas tal pessoa está viva, trabalha, faz isso, tem uma vida normal. Aparentemente ela tem uma vida normal, mas diante de Deus, essa pessoa ela está morta pelos pecados dela. E só existe vida em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo é que o homem na condição de pecador é que ele é vivificado. E ele diz aqui, no versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quando não conhecíamos a Jesus Cristo, estávamos longe e distante do conhecimento de Cristo, andávamos, meus irmãos, segundo o curso deste mundo. Por isso que se eu estou em Cristo, eu não posso, meus irmãos, andar segundo este mundo, segundo as regras, segundo a doutrina deste mundo. Jesus nos vivifica dos mortos, que é, meus irmãos, da condição de pecador, pela graça, pela sua morte e a sua ressurreição. E agora, meus irmãos, nós recebemos uma nova vida, que é, meus irmãos, agora andar em Cristo Jesus, segundo a palavra, a vontade de Deus. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. E o que é isso, meus irmãos? É quando aquela pessoa anda na ignorância, anda, meus irmãos, na prática do pecado deliberado. Todos nós somos pecadores, mas quando o ser humano, meus irmãos, ele está entregue à sua natureza carnal, entregue, meus irmãos, à cultura deste mundo, ele está segundo o curso do mundo. Isso mesmo. Não é que quando uma pessoa ela se converte, ela aceita Jesus, ela não está sujeita a pecar, isso mesmo.
Mas ela, meus irmãos, não está no curso deste mundo. Ela, meus irmãos, está agora, recebeu uma nova vida. E ela agora está, meus irmãos, andando e buscando a santificação constantemente para a sua vida. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Olhe bem, segundo o curso deste mundo, segundo, meus irmãos, o príncipe das potestades do ar. Quem é esse príncipe? O diabo. Quando o ser humano, ele, meus irmãos, está longe de Cristo, ele está, meus irmãos, não só andando segundo a vontade do mundo, mas segundo a vontade do diabo. Isso mesmo. E não é eu que estou falando, é a palavra que está aqui se referindo e nos mostrando aqui. E ele diz: porque andaste segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito, meus irmãos, que opera nos filhos da desobediência, é o espírito mau, meus irmãos. Isso. E alguém diz: mas o que eu posso, o que eu devo fazer para eu ser resgatado, ser livre desta natureza, da natureza, do curso deste mundo, para que eu possa ser livre da escravidão do diabo? Isso. Alguém diz: o que eu preciso, o que eu preciso fazer para eu receber essa vivificação para a minha vida? É o ser humano se arrependendo dos seus pecados, confessando, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, entendendo, meus irmãos, que em Cristo nós temos os nossos pecados perdoados, que em Jesus Cristo nós somos uma nova criatura, que em Cristo nós somos libertos do curso e da natureza deste mundo. Nós somos livres e libertos do príncipe das potestades do ar, que é Satanás e os seus demônios. E eu apelo, peço, clamo para vocês neste momento: não se deixe ser conduzido segundo este mundo e segundo o principado deste mundo, mas entregue a sua vida para Jesus Cristo. Entregue o seu coração, a sua vida. Isso mesmo. Entenda que em Jesus Cristo você tem os seus pecados perdoados. O ser humano, meus irmãos, sem Jesus, ele é um fracasso. Isso mesmo. Ele é um fracasso, meus irmãos, em todos os sentidos. Ele peca, ele mente. Ele, meus irmãos, não tem controle, não tem domínio. Ele, meus irmãos, se mete em todo tipo de contaminação e sujeira. Quando alguém, meus irmãos, não se suja com uma coisa, se suja-se com outra. O pecado, meus irmãos, está no coração, está no pensamento. O pecado, meus irmãos, está enraizado no homem. E o homem só consegue ser vivificado, livre do pecado, livre, meus irmãos, do principado deste mundo, isso que rege este mundo, é em Jesus Cristo. A Bíblia diz, meus irmãos, em Filipenses, que todo o poder foi dado a Jesus Cristo, seja nos céus, na terra e debaixo da terra. Em Cristo, meus irmãos, nós recebemos a salvação, nós recebemos o poder, nós recebemos, meus irmãos, a graça. Nós somos vivificados. Sabe, Jesus Cristo, ele veio com esse objetivo: é perdoar o pecador, é trazer vida para aquele que está morto, nas ofensas, no pecado, nas trevas, na escuridão. Isso mesmo. Sem entendimento. O ser humano sem entendimento, meus irmãos, o ser humano sem Jesus Cristo, sem a iluminação de Cristo na sua vida, ele, meus irmãos, está sujeito a todo tipo de pecado. Se você olhar, meus irmãos, vamos usar aqui um exemplo.
Se você olhar para hoje os noticiários, pessoas, meus irmãos, aparentemente de bem, isso mesmo. Pessoas, meus irmãos, de bem, pessoas, meus irmãos, que têm um grande conhecimento, currículo, entendimento, pessoas, meus irmãos, que se você olhar nos noticiários, você vai dizer, mas tal pessoa é uma pessoa tão conhecedora, inteligente, preparada, isso mesmo. Mas ela foi pega em tantos esquemas de corrupção, isso mesmo, de falcatruas, outros, meus irmãos, em todos os tipos de pecados carnais que você possa imaginar. Isso é um exemplo. Afora, meus irmãos, aqueles desprovidos de conhecimentos que também têm a mesma natureza. Porque, meus irmãos, isso só mostra para você que, independentemente da classe social, de quem o homem seja, isso mesmo, o pecado e a corrupção está no seu coração. E o homem só consegue, meus irmãos, ser uma nova criatura, ter uma transformação na sua vida, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Isso mesmo. O homem, meus irmãos, só consegue ter uma mudança, uma limpeza, um entendimento, isso mesmo, se ele tiver um encontro de fato com Jesus. Que em Cristo, ele vai entender que Jesus é a prioridade na sua vida. Isso, coisa maravilhosa. E é isso que Jesus veio. Jesus veio salvar o pecador. Jesus veio nos libertar, meus irmãos, do pecado, da corrupção, da imoralidade. Isso mesmo. Veio nos dar, meus irmãos, um novo entendimento. Romanos diz o quê? Não vos conformeis com os padrões deste mundo. Quer dizer, aquele que está em Cristo, meus irmãos, ele tem uma transformação, ele não pode se conformar-se. Isso mesmo. Não pode. Em Gálatas, lá no capítulo 6, no versículo 14, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Um encontro genuíno com Jesus Cristo, a nossa alegria e a nossa glória está na cruz de Cristo, em uma nova vida. Isso mesmo. E a todos quantos andarem, porque em Cristo Jesus, ele diz, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. Em Jesus Cristo, meus irmãos, nem a circuncisão, que era, meus irmãos, uma cirurgia que os judeus, meus irmãos, faziam no 8º dia de nascido, testificando que ele era judeu, israelita, descendente de Abraão. Isso lhe dava direitos, isso mesmo. E Paulo diz, em Cristo, nem a circuncisão, no caso, aqueles que tinham a marca, né? Aqueles que tinham, meus irmãos, e testificavam que era judeu, Paulo diz, é alguma coisa, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem aqueles também que não tinham, que eram os gentios. Mas olha o que ele diz, mas o ser uma nova criatura. Se a gente resumir aqui, meus irmãos, não importa quem o homem seja, não importa se ele é judeu, se ele é gentil, se ele tem um currículo, se ele tem, meus irmãos, um conhecimento, se ele tem um poder, não importa. Em Cristo Jesus, nada dessas coisas importa.
Mas quando Cristo olha para o homem, o que lhe importa é ele ser uma nova criatura. Ele ter uma transformação na sua natureza. Ele, meus irmãos, ser vivificado da sua condição de pecador e receber a nova natureza que está em Jesus Cristo. E você pode receber essa nova natureza. Você pode ser vivificado. O maior sonho, isso mesmo, de uma pessoa, não é, meus irmãos, hoje, meus irmãos, os valores estão invertidos. Hoje, meus irmãos, as pessoas olham isso mesmo e acham que o sucesso na vida de uma pessoa está na sua condição financeira, está no seu currículo, na sua conquista. Isso mesmo. Tem pessoas, meus irmãos, que pais, mães, que muitas vezes, meus irmãos, desejam, o sonho dela, meus irmãos, é ver a prosperidade nos seus filhos, que isso é bom, quem não quer ver? Isso mesmo. Ou até mesmo o marido, eu queria que meu marido, que meus filhos crescesse, isso mesmo, na vida. Isso, meus irmãos, não é errado, mas isso não garante paz, alegria, isso não garante, meus irmãos, vida eterna, isso mesmo. O maior sonho de um pai, de uma mãe, o maior sonho de uma pessoa que conhece o Evangelho de Jesus Cristo, e a maior oração de uma pessoa por alguém, é que ela, meus irmãos, se converta-se a Jesus Cristo. Isso mesmo. Que ela se converta, que ela se arrependa dos seus pecados. Não importa, isso mesmo, se ela vai enfrentar lutas, porque o resto, meus irmãos, é acrescentado na vida do homem. Mas ele colocar a sua vida em ordem, ele consertar a sua vida, ele ser uma nova criatura, depende dele ter o entendimento e buscar e seguir a Jesus Cristo. Isso mesmo. Seguir a Jesus. Pois, meus irmãos, nós devemos olhar para este mundo, nós devemos olhar para este mundo, para esta nação, e não é dizer assim, eu queria que essa nação crescesse, prosperasse. Isso é bom. Mas antes de tudo, meus irmãos, é a gente olhar e dizer, esta nação precisa de uma transformação de vida, de arrependimento, ser uma nova criatura. Isso mesmo. E foi para isso que Jesus Cristo veio. E Paulo, ele diz, meus irmãos, para concluir, no versículo 3, ele diz, no versículo 3 do capítulo 2 de Efésios, ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Todos nós andávamos antes, sem Cristo, sem Jesus. Se o homem, meus irmãos, não nascer de novo, ele está aqui, meus irmãos, andando segundo o desejo da sua carne. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós, meus irmãos, antes de Cristo, éramos, meus irmãos, filhos da ira. Isso mesmo. Não tinha nenhuma mudança de qualquer outra pessoa. Isso mesmo. Isso aqui é muito forte, sabe? Isso aqui é muito forte. Eu rogo ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, o seu entendimento. Isso mesmo. Por que, meus irmãos, tantas invejas, porfias, tanta
batalha espiritual que nós vemos, isso mesmo. Pessoas, meus irmãos, frustradas, tanto mal, um desejando mal para o outro. É o pecado que está no coração do homem, meus irmãos. E ele se envereda segundo a vontade do maligno. Isso mesmo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Que coisa maravilhosa. Olha o que diz no versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Como assim? Quando estávamos distantes de Jesus Cristo. Estávamos mortos pelas nossas ofensas, os nossos pecados, mortos, destituídos da glória de Deus, destituídos dos benefícios espirituais de Deus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Jesus morreu, isso mesmo. Por que Jesus morreu? Porque, meus irmãos, o pecado caiu sobre ele. E ele, meus irmãos, foi entregue, isso mesmo, como martírio ali. Mas Jesus ressuscitou. Nós em Cristo, nós morremos para o mundo e ressuscitamos como Jesus ressuscitou. E ele diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E ele diz, pela graça sois salvos. Porque quem morreu foi Jesus, literalmente mesmo. Mas quando nós estamos em Jesus, nós recebemos esta vida. Isso mesmo, que nós recebemos dele quando ele ressuscitou. E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha aqui, ó. E nos fez assentar no lugar celestial em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. A nossa salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de Deus, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Glória a Deus. Entregue a sua vida, receba uma nova vida agora, em Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Jesus, meus irmãos, ele veio salvar, transformar, trazer vida. E nós em Cristo somos vivificados, somos transformados. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família neste momento. Eu quero orar por você agora, tá? Em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento. Eu oro, meu Deus, por todos que estão nos ouvindo. Ô Senhor, como Tu és santo, maravilhoso, Tu és, Senhor, aquele que viestes nos salvar, Pai, perdoar os nossos pecados. Todo o poder foi Te dado, Senhor, nos céus, na terra, debaixo da terra. E nós, Senhor, estando em Ti, temos a preeminência da herança, da salvação. Em Ti, Senhor, nós somos nova criatura. O pecado não tem nenhum poder sobre as nossas vidas. Pois, Senhor, se em Ti nós somos nova criatura, e o pecado perde o seu poder sobre a nossa vida, como também o diabo não tem autoridade sobre as nossas vidas, cura agora, liberta, transforma, perdoa, restaura,
Que pessoas sejam restauradas, Pai. Que toda maldição seja quebrada e desfeita. Famílias que estão, Senhor, enfrentando crises, problemas. Pessoas que estão desenganadas, desesperadas, com tantos problemas, Senhor. Brigas, contendas, desavenças, perturbações, opressão. Pessoas, meu Deus, que não têm paz, não têm alegria. Ela vê dia após dia a sua vida ruir, a sua casa, tudo dando errado, as coisas quebrando, as coisas dando errado, tudo indo de água abaixo. Cada dia mais só surge maus propostas, maus pensamentos. Ô Espírito Santo, liberta agora, transforma, restaura. Cura esta pessoa, esta família, liberta de todo o poder das trevas. Oh, aleluia. Meu Deus, que pessoas sejam curadas, libertas. Que haja mudança, transformação de vida. Aleluia, aleluia. Receba a cura, a saúde, a libertação, seja renovado agora. Eu declaro a cura, a bênção de Deus agora sobre a sua vida. Aleluia. Diga, eu tomo posse, eu creio, eu acredito, eu recebo aí. Diga em nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja curado, curado agora em nome de Jesus. Receba o poder de Deus, tenha os seus pecados agora perdoados. Diga, eu entrego a minha vida, eu me rendo a Ti, Jesus. Tu és o Senhor e Deus da minha vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Receba a bênção de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo.